o discernimento necessário para que a gente possa ter êxito na nossa reflexão da noite, bem como também escutar e refletir para que algum insight daqui fique, né, nos nossos corações e a gente possa implementar na nossa vida. Belíssima mensagem lida por Soares, Emmanuel trazendo como sempre, né, extraindo como sempre pérolas ali dos versículos bíblicos, né, tal qual esse de Lucas, do versículo 26 do capítulo 13 de Lucas, quando Emmanuel, além de trazer além de nos forçar a buscar dentro de nós, né, uma reflexão para os nossos comportamentos, ele traz também o comportamento do Cristo, né, o Cristo que acaba sendo o nosso guia e modelo e trazendo para todos nós, além do ensinamento que ele nos traz, o comportamento também. O Cristo não só ensinou, mas ele acabou vivenciando tudo que ele ensinou. Passou por pressões, por traições, bem como diversas outras intempéries aqui na Terra. Se ele é nosso guia e modelo, nós devemos realmente, no esforço próprio, e buscar nele o nosso motivo, um maior motivador, para que a gente possa seguir aqui na estrada da Terra. Segundo Amélia Rodrigues, o Cristo, a missão dele aqui na Terra era, enquanto esteve aqui na Terra, tirar a criatura humana da miséria mais grave, que é a ignorância de si mesmo. Segundo Amélia Rodrigues, no livro Até o Fim dos Tempos, ela diz isso, que a missão do Cristo, em sua fala e em seu comportamento, era tirar a criatura humana, todos nós que habitamos, né, o planeta Terra, da miséria mais grave, a ignorância de si mesmo. Não era falta de alguma coisa, não era falta de alguns bens materiais, não era falta de algum recurso que pudesse ajudar a pessoa a sobreviver ou passar por determinadas situações, mas sim a ignorância, que permeia ainda as nossas mentes, ainda as nossas vidas. Kardec, entre os itens 13 a 22 da Gênese, trazendo algumas elucidações, né, do caráter dessa revolução, da revelação espírita, ele acaba trazendo para a gente algumas falas interessantes, na realidade nos convidando a pensar sobre essa nova ciência que havia acabado de surgir ali em 1857, quando o Livro dos Espíritos foi editado, foi publicado. Ele acabou trazendo de que o Espiritismo ele tem também como objetivo tirar a criatura humana, nas minhas palavras, é claro, dessa fala de Kardec, tirar a criatura humana também, né, dessa miséria mais grave, que seria a ignorância de si. Então Kardec começa, né, estes itens do 13 ao 22 da Gênese, informando que o Espiritismo ele é diferente de outras doutrinas, de outras denominações religiosas que existiam, porque até hoje algumas pessoas acabam confundindo também o Espiritismo com outras denominações religiosas que são respeitáveis também, né, mas que acabam se confundindo, né? Esses dias eu vi um anúncio na rádio, em uma das rádios, que uma propaganda de uma pessoa que faz atendimentos a outras pessoas, mas no fim ele falava que ele é o espírita da verdade. É o espírita da verdade. E uma propaganda aqui de Caruaru. É uma propaganda errônea, porque espírita é aquele que é seguidor do espiritismo. Nós sabemos. Não estou aqui julgando a pessoa que fez, né, ou que faz esse trabalho de atendimento, né, que talvez seja louvável ou não, eu não conheço, não vamos aqui julgar, mas realmente não é espírita, né? Nós sabemos que para denominações ou ciências ou doutrinas novas foi necessário palavras novas, segundo Kardec, e daí ele
batizou essa nova doutrina, essa nova ciência como Espiritismo, e espírita como seguidor do Espiritismo. Então, tudo que for fora da denominação, da codificação kardeciana, não é Espiritismo. Pode ser interessante, pode ser louvável, pode ser uma religião ótima para as pessoas que abraçam, não tem problema nenhum quanto a isso, mas nós precisamos, nesses itens, Kardec acaba trazendo a gente para essa reflexão. Precisamos realmente separar o joio do trigo, nós precisamos realmente esclarecer a população. Há alguns anos, acho que tem uns 32 anos mais ou menos isso, eu trabalhava em uma empresa no centro da cidade, não conhecia o Espiritismo, mas quase de frente da empresa que eu trabalhava havia uma banca de livros espíritas. E só livros espíritas havia nessa banca, próximo da estação ferroviária. E todos os dias, quando eu ia e vinha para o trabalho, eu passava nessa banca de revista, olhava, mas não tinha figuras dos livros, né? A gente, quando é novo, ou a gente tem algumas preferências, né? Não tinha uma revista, não tinha figuras ilustrativas, né? Eram apenas livros, e cada livro muito grosso, né? Que dava cansaço até de olhar para as pessoas, né? Para nós que não temos aquele hábito da leitura, né? Que com o tempo eu acabei criando esse hábito e acabou gerando um vício, não sei se posso chamar assim, mas um hábito assim. Mas eu passava pelaquela banca constantemente e certa feita eu estava comentando com uma colega de trabalho sobre que eu via ela visitar essa banca, vez ou outra ela comprava um livro ou outro, e eu comentei sobre um determinado desafio que eu estava passando naquele momento, e daí ela disse, vamos no centro espírita. Provavelmente no centro espírita você vai encontrar, talvez você encontre a resposta ao qual você busca. E daí eu fui na AME, foi a primeira reunião que eu fui espírita, e eu já fui com receio, porque falando de espírita é espíritos, e nós não estamos habituados a ver, a ouvir, né? A sentir espíritos. É claro que tem uns médios que são mais sensíveis, mas eu sou aquele médium duro, né? Assim, nunca, todos nós somos médios pela interferência que há, né, da espiritualidade, né, das obsessões, nós sabemos disso, as intuições que nós recebemos, né, de acordo com nossas inclinações. Então essa comunicação do mundo espiritual para o mundo dos encarnados, ela existe, né? Então por isso a mediunidade ela é presente na criatura humana, mas algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, ostensivas. Eu não tinha isso, então esse receio, né? Talvez fosse até bom não ter isso, porque quando tem, né, você acaba tendo um pouco de receio. Eu atendi, fazendo um parênteses aqui, mas eu atendi uma jovem ontem que ela acabou tentando o suicídio na última segunda-feira e saiu do hospital na quarta. Ontem, na sexta, eu fui atender ela e ela me falava que ela fez isso por conta de algumas vozes. As vozes pediam a ela algumas coisas, solicitavam a ela alguns desafios, pediam que ela fizesse algo assim, aquele outro. E uma jovem de 14 anos, né, com futuro brilhante, como todos nós, né, temos esse desafio, temos esse objetivo, essa nossa meta de sair dessa vida melhor do que chegou. Mas aí ela contava sobre isso, alguns passos que ela escutava em casa, além das vozes, a sensação de ter alguém a vigiando, a olhando, ela enxergar alguns vultos, não nitidamente, mas alguns vultos passando em determinadas horas, em determinados cômodos da própria casa dela. E daí eu fui a atender, porque Gil, lá do centro, né, do Alto Moura, acabou me solicitando não como psicólogo, mas como espírita. E daí foi mais fácil. Quando a gente vai como psicólogo, não tem como falar sobre espiritismo, mas aí, quando a gente vai como espírita, a gente tem como dar algumas pinceladas, né, sobre a mente humana. Mas aí, explicando para ela, esses são os espíritos. Nós somos espíritos também, apenas que nós temos um corpo. Todos nós somos espíritos, nós temos realmente uma única vida, porém diversas existências. E aí esclareci para ela, conversei com ela realmente o que estava acontecendo. Ela entendeu algumas coisas, outras não, natural. Nós vamos compreendendo a vida à medida que os desafios vão se apresentando e a gente tem a bagagem suficiente para ter um campo de visão mais apropriado
para aquele desafio que a gente está passando, né? A gente pode enxergar um desafio de um jeito hoje, daqui a 10 anos, 15, 20 anos, se a gente for enfrentar o mesmo desafio, a gente vai dizer, puxa, tem o ditado popular que diz tempestade em copo d'água, né? Às vezes acontece isso em nós, quando a gente vai enfrentar algum desafio da vida. Talvez a gente faça tempestade em um copo d'água porque a gente ainda não está compreendendo o mecanismo de um planeta de provas e expiações. Então eu expliquei tudo isso a ela perguntou o porquê de que isso estava acontecendo, para que isso acontecia, se ela poderia, né, tentar entender melhor, conversar com essas pessoas desencarnadas, e aí foi interessante essa conversa, essa abordagem. Mas eu estava passando por voltando ao nosso assunto, eu estava passando por algum desafio e essa jovem me chamou, vamos trabalhar comigo. Era gerente do estabelecimento no qual eu trabalhava. E aí eu fui para a AME, gostei da palestra, inclusive a palestra que eu fui lá foi de um palestrante daqui do Bezerra de Menezes, por isso que eu vim para o Bezerra de Menezes, foi Cícero Cabral. E Cícero Cabral falava realmente com uma espontaneidade jamais vista, ele tinha uma tranquilidade nas palavras, ele tinha uma competência, uma habilidade bem interessante em saber, né, se comunicar com as pessoas. E eu fiquei encantado com a palestra dele. Depois, coincidentemente, eu o vi nessa banca de revista. Aí eu procurei, ele me convidou para vir aqui para o Bezerra de Menezes. E a partir daí, eu comecei a entender, a compreender algumas coisas que estavam se passando. Na terceira ou quarta reunião, eu voltei para a AME porque tinha uma palestra diferente lá e ia ter um convidado de fora. Então eu fui, quando eu cheguei 10, 15 minutos antes, já estava super lotada a AME. Eu fiquei em pé ali, sem entender o que estava acontecendo, mas era Divaldo Franco, ali na AME. Então, quando eu saí da palestra de Divaldo Franco, eu saí, eu acho que extasiado, né? Eu saí assim, realmente, fui andando, caminhando para casa, eu morava no Salgado na época, a AME ficava ali próximo, eu fui, parecia que eu estava nas nuvens. Acho que eu passei umas 24 horas nas nuvens, né, com aquela palestra. Então, isso também pode ser um perigo para nós que adentramos na doutrina espírita, né? Porque talvez esse excesso de adrenalina, né? Dessa empolgação na realidade com relação à doutrina, talvez nos atrapalhe, né, o campo de visão nosso para a gente entender a realidade da vida, o que se passa, porque Kardec nos convida à realidade. Kardec nos convida a colocar os dois pés no chão, quando ele nos convida à fé raciocinada. E nós temos pelo menos eu achava interessante as comunicações, achava interessante essa comunicação, essa inter-relação do mundo material para o mundo espiritual. Reuniões mediúnicas eu nunca participei, mas eu achava interessante. Os médiuns, os palestrantes eram apresentados como os médiuns, médium fulano de tal, médium cicrâneo, coisa interessante. Então eu ficava realmente entusiasmado, empolgado, né, com esse mundo espiritual. Mas é interessante, claro, o Espiritismo ele fala do mundo espiritual, esclarece sobre o mundo espiritual, mas Kardec, repetindo, nos convida para entrar em uma realidade. O que importa para todos nós que estamos encarnados na Terra é a vida na Terra, não é a vida no mundo espiritual. A vida no mundo espiritual nos serve de estudo, para que a gente possa pegar as informações que a gente obtém lá e utilizar na nossa vida aqui, não para utilizar lá. Então, muitas vezes, a gente na empolgação, a gente fica aguardando o desencarne, que eu já estou aguardando o desencarne, já estou esperando para ir para o mundo espiritual. Não é isso. Essa revelação da doutrina espírita é para fazer com que a gente viva melhor neste mundo, porque a prova ainda não acabou. Nós temos ainda alguns anos, algumas décadas, alguns minutos, não sei, ainda aqui na Terra. Então, a revelação da doutrina espírita foi nos trazer para a realidade, porque até então tudo era anormal, era misticismo, era sobrenatural. As pessoas brincavam com as mesas girantes, isso se via de espetáculo na França antiga. As pessoas se comunicavam para perguntar coisas fúteis. As pessoas se comunicavam para perguntar se iam casar, se iam ser prósperos, se iam ganhar dinheiro, se o filho ia ter um emprego bom,
né? Se ia morrer agora ou depois, se a pessoa a pessoa se consorciou ali, casou, se era a pessoa certa ou não. Então isso acaba sendo um misticismo. Eu participei uma vez fui dar uma palestra em um centro espírita e ao final me convidaram para dar um passe, né? Também ajudar ali no passe. Geralmente eu vou tomar passe, né? Quando tem tempo, né? A não ser que na cidade distante, por exemplo, eu vou todo mês a Surubim, ali quando termina eu já venho, porque é 1 hora e pouca para vir para cá, aí eu não fico. Mas se for um centro daqui de Caruaru, uma cidade próxima, que dá tempo, ou é à tarde a palestra, eu fico para passe. O pessoal fica cismado, palestrante precisando de passe, preciso, se puder dar 2 eu quero. Então eu fico sem problema nenhum. E aí eu fui lá ajudar, e o passista vizinho, eu notei que ele fazia uma pergunta para cada pessoa que ali sentava, né? Você está triste hoje? Eu achei um pouco estranho ali, mas continuava dando passe na pessoa que estava aí do meu lado. O outro, ele disse, eu estou notando que tem uma dor aí, eu estou notando que tem alguma coisa aí. Então, coisas para mim, né, com muito respeito a essas pessoas, mas coisas para mim que são muito genéricas e acabam não cabendo dentro de uma sala de passe fazer essas intervenções. Se ele perguntasse para toda pergunta que ele fez para as pessoas que ali sentavam, eu respondia comigo, sim, sou eu, sim, sou eu. Todo mundo tem uma dor, todo mundo tem uma tristeza, todo mundo tem algo que deixou, né, desatado, um nó lá atrás, é natural. Isso é próprio de um planeta de provas e expiações. Não é nada porque é com a gente. Então isso acaba sendo um misticismo sobrenatural. Então Kardec, nesses itens, de 13 ao 22, se não a maioria desses itens, né, do começo dessa obra Gênesis, ele nos convida a botar os 2 pés no chão. Não precisa voltarmos para o sobrenatural. Kardec, quando codificou a doutrina espírita, ele colocou lá um esforço tremendo para fazer essa investigação do mundo espiritual, para trazer as revelações dentro das 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, bem como os outros livros, trazendo elucidações fantásticas. Emmanuel com suas mensagens belíssimas, André Luiz com sua coleção no mundo espiritual, Manuel Filomeno de Miranda trazendo informações novas com livros publicados recentemente, Ivone do Amaral Pereira, Amélia Rodrigues, dentre outros, né, grandes seres, grandes espíritos que acabam trazendo para a gente uma elucidação para que a gente possa sair desse misticismo. Kardec até fala em um dos itens, no item 14, 14 ou 15 desse nosso tema da noite, que quando não se sabia como eram os outros planetas, né, até Galileu, né, até os grandes estudiosos do tema, inventaram um telescópio e descobrir o homem na Lua e trazer para a gente informações interessantes, que até hoje vem trazendo, né, o Hubble trouxe diversas informações e agora, até há bem pouco tempo, um novo telescópio foi colocado lá. Na própria NASA, até 2018, setembro de 2018, até agosto de 2018, sabia que existia no mundo, no universo, 200 bilhões de galáxias. Note, 200 bilhões de galáxias com mais ou menos 180 a 200 bilhões de planetas ali, né, de estrelas ali. É muita coisa. Em setembro de 2018, a NASA disse, fizemos uma recontagem, fizemos um censo novamente e descobrimos até agora que existem 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Imagine quanto tem ainda para o homem descobrir, né? Quanto tem para a gente adentrar. E daí, lendo esses itens, né, da Gênesis, eu comecei a pensar, puxa, imagina no passado, 2000, 3.000, 4.000 anos atrás, quando tinha uma chuva, o pessoal ficava com medo. De onde vem essa chuva, né? Que efeito é esse, uma chuva? Quando vinha a lua nova, lua cheia, né? Que efeito tem isso? Né? O avanço do mar, né? Dias que o mar está mais agitado ou não, ou avançou, ou a maré está baixa. Sem esse conhecimento desses efeitos da natureza, o homem vivia sobre esse misticismo ainda.
vivia ainda se questionando, puxa, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar aqui, eu tenho que rezar, eu tenho que fazer oferendas aos deuses para que isso não aconteça, eu tenho que fazer alguma coisa. Tudo isso fruto ainda dessa ascensão da humanidade em busca da sabedoria, em busca da verdade. E essa ascensão, que a gente pode chamar ainda da ignorância, que a gente ainda permeia, que permeia nossas mentes em diversas disciplinas, ainda existe. Por isso que o advento da doutrina espírita, ele vem para tirar esse misticismo, tirar esses efeitos, né, que a gente acredita que é um efeito Poltergeist, alguma coisa parecida. Não, isso, os espíritos são pessoas que apenas não têm um corpo, estão aí povoando a Terra. Alguns conseguem nos ajudar, alguns têm uma mente lúcida, outros não. Inclusive, em um dos itens, ele fala, Kardec fala, dos espíritas, das pessoas encarnadas que desencarnam e não sabem que estão desencarnados, né? Ainda estão ali titubeando, tentando conhecer aquelas coisas, ainda natural isso acontecer. Tudo isso fruto dessa nossa ascensão, dessa nossa evolução, de sair da ignorância para um mundo interior, claro, com uma visão maior, com um despertar. E esse despertar, no nosso mundo, segundo o mundo ainda, né, na evolução, segundo a didática de Kardec, o mundo de provas e expiações, ele não se dá por completo, ele vai se dando aos poucos. Em cada disciplina você abre o campo de visão e começa a entender alguma coisa. Eu entendo um pouco da física, depois eu entendo da química, depois da biologia, e aos poucos a gente vai evoluindo, angariando conhecimento, experiência para a nossa bagagem, e à medida das reencarnações que vão vir pela frente, a gente já tem uma visão maior e começa a entender. Puxa, eu estou em um mundo de provas e expiações. Eu estou no planeta Terra, hoje eu estou, Milton, passando por diversas situações, diversos testes, diversas provas que vêm a todo instante. Não precisa ir buscar essas provas, eles acabam acontecendo. A nossa missão, o nosso objetivo não está em abrir um lar de idosos ou abrir uma creche, ou ir ali fazer uma caridade assim ou Y, isso é louvável, é interessante, mas o que importa não é isso, o que importa é o que isso mexe dentro da gente. Enquanto eu dou uma cesta básica, para o outro é interessante receber a cesta básica, mas o fato de eu apenas dar a cesta básica não diz nada de mim. Diz no que é que eu me transformei enquanto eu dei a cesta básica. O que é que eu ganhei em conhecimento enquanto eu estou dando aquela cesta básica? Quantas pessoas não ficam 30, 40 anos dando enxovais, sopa, alguma coisa, e realmente não cresceu, não avançou, não aproveitou as horas que ele despendeu enquanto estava naquela ação. Porque nossas horas aqui na Terra elas são contadas. É certo que tem, né, a moratória para algumas pessoas que precisam e que têm um merecimento, mas na maioria das vezes o que acontece com nós é que a gente antecipa essa nossa ida, né, essa nossa volta ao plano espiritual por conta das nossas ainda inquietações, seja de diversas áreas, seja de alimentos, seja de bebidas, seja de uma falta de um exercício, talvez alguma outra coisa que acaba não deixando que nosso corpo ele consiga, né, chegar até o seu fim, né, pré-determinado quando a gente veio aqui. Para outros, como eu falei, tem a moratória, mas é interessante quando a gente aplica o nosso tempo em alguma ação, seja ela qual for. Quando a gente aplica o nosso tempo em alguma ação, a gente precisa ganhar alguma coisa. Toda ação, todo tempo despendido por nós precisamos ganhar alguma coisa. É uma troca. A gente precisa ganhar conhecimento. Se eu não estiver ganhando nada, ali a gente precisa mudar alguma coisa, fazer uma outra coisa, olhar de uma outra maneira para aquilo que a gente está fazendo. Então a caridade não é só dar coisas. Esse dar coisas, ele diz muito sobre nós. Como é que eu estendo essa mão? Como é que aquilo está me tocando? Como é que eu estou enxergando aquele outro? Como é que eu estou lidando com esse aspecto da vida? Como eu falei, a Terra ela é um planeta de provas e expiações.
não precisa a gente correr para buscar essas provas, ela acaba vindo, e nosso maior desafio, nosso objetivo, a nossa meta está nas pessoas mais próximas da gente, está no nosso lar, está no nosso vizinho. E será que a gente está compreendendo isso? Será que ao invés de tentar... Eu estava conversando com um colega, quinta-feira eu estava conversando com um colega, e daí ele estava comentando sobre algumas ações, uma ideia que ele tem de montar alguma coisa nesse sentido, de esclarecer as pessoas, trazendo para a nossa realidade. Ele não é espírita, mas trazendo para a nossa realidade, abrir um centro espírita talvez, um projeto social, alguma coisa. E daí a gente chegou à conclusão, puxa, seria mais interessante se a gente abrisse isso dentro da gente. Primeiro, a gente abrisse esse acolhimento que a gente quer dar ao outro através desse projeto. Será que o propósito disso já está esclarecido dentro de nós? E se tiver esclarecido, então as pessoas que estão próximas a mim estão sendo beneficiadas com isso. Mas o que a gente enxerga, isso não acontece. Nosso desafio maior, na maioria das vezes, está no nosso lar, a nossa esposa, nossos filhos. Esses dias, sexta-feira, ontem, todos os dias eu vou levar minhas filhas na escola, vou levar e vou buscar. Aí na sexta-feira, quando eu fui buscar elas, eu estou fazendo uma pós, e aí eu sempre boto no rádio para escutar alguns trechinhos, e era uma aula com Frei. Essa disciplina é uma disciplina de bem-estar e espiritualidade, e são vários professores. Um deles é um Frei, que está dando, é pela PUC do Rio Grande do Sul, e ele estava dando essa disciplina. E aí no trecho, que eu saí do trabalho para ir buscar elas, ele estava falando assim, coincidentemente ele disse assim, ao invés de perguntar a seu filho como seria interessante se ao invés de perguntar a seu filho como você foi na aula hoje, você perguntar assim, você já deu um bom dia? Você deu um bom dia aos coleguinhas? Você já fez a diferença na vida das pessoas? Você deu um bom dia ao professor? Porque pode ser que não seja. Aí eu tive esse insight. Escutei ali, aí tirei da faixa, fui pegar elas. Quando elas chegaram, que eu sempre pergunto, o que é que vocês aprenderam hoje? Como foi alguma coisa? Aí geralmente eu faço um desafio para elas. Cada um diz 2 coisas que aprendeu hoje na aula. Então, aí esse dia, sexta-feira, eu vou fazer diferente. Recebi aqui a mensagem do Frei. Eu disse, olá meninas, tudo bem? Eu estou empolgado, como é que vocês estão? Quando eles entraram, eu já disse assim, boa tarde. Cadê um boa tarde? Como é que vocês estão? Como é que foi? Você deram um bom dia hoje para os coleguinhas? Aí eu disse, não dei. Não. Aí uma disse assim, não, eu aprendi muita coisa. Eu disse, melhor do que você aprender alguma disciplina hoje, melhor que tudo isso é dar um bom dia. O mais importante é dar um bom dia. Aí ela disse, mas o senhor não me deu bom dia hoje? Aí eu disse, poxa, mas essas crianças, aí mudamos de assunto e voltamos para o normal. Mas note que muitas vezes a gente quer transformar as outras pessoas, a gente quer aprender alguma coisa para tocar no coração das outras pessoas, a gente quer, mas será que a gente já se convenceu das palavras do qual a gente está transferindo? Será que a gente já está, talvez não implantamos na nossa vida, mas será que está havendo um esforço? E esse esforço está sendo interessante na medida que eu consigo implementar pelo menos alguma coisa na minha vida? É difícil, não é fácil para o mundo de provas e expiações. Então Kardec, quando elucida alguma coisa, essas palavras sobre a revelação espírita, ele está dizendo que nós estamos no mundo, nos acordando, nos trazendo a reflexão, para que a gente possa sair dessa ignorância, fazendo com que a gente enxergue que nós estamos no mundo de provas e expiações. As provas e os testes nos rodeiam a todo instante. Talvez, porque estamos com olhos fechados, a gente não consegue enxergar essas provas e a gente foge dela. Mas as provas mais importantes talvez estejam invisíveis aos nossos olhos enquanto vivemos no mundo de provas e expiações. A maioria das provas que vão impactar positivamente na nossa vida, porque a gente precisa sair dessa vida melhor do que a gente chegou.
E para sair melhor do que a gente chegou, não é ter sucesso, comprar um carro, não é fazer isso, não é fazer aquilo. É sair com mais habilidades, sair com mais competências. Eu entrei nessa vida sem paciência, eu entrei nessa vida, não sabia lidar com as pessoas, não sabia escutar, eu não sabia entender. Eu via alguém que estava passando alguma coisa, mas eu não compreendia. Então, quando nós saímos dessa vida, eu já compreendo algumas coisas. Eu já não me irrito tão fácil com isso ou aquilo. Eu já tenho um pouco mais de paciência com isso. Sair melhor do que chegou é isso. Então, as provas necessárias, os testes necessários, na maioria das vezes, eles estão invisíveis aos nossos olhos. A gente não consegue observar. Tal qual a frase bendita naquele livrinho, né, do Pequeno Príncipe, né, o essencial, é invisível aos nossos olhos. Então, o essencial de nós aprendermos enquanto estamos aqui na Terra, talvez a gente não esteja aproveitando 100%. Não está longe, está mais perto do que a gente imagina. Porque se nós fôssemos tão cordiais, falasse tão mansos, quanto a gente fala no Centro Espírita, para os nossos que estão próximos, né? As pessoas que estão próximas, talvez o mundo fosse diferente. E eu me coloco dentro desse time, né? Nós estamos ainda engatilhando ainda, né? Nós estamos ainda nos descobrindo, então nós precisamos ficar alertas, né? Para que a gente possa abrir esse nosso olhar. Às vezes a gente acredita que são coisas grandes que vai nos transformar, mas são os pequenos passos que vai fazer com que a gente saia dessa vida melhor do que a gente chegou. Então, como nós estamos lidando com nossos colegas, como nós estamos compreendendo as pessoas que nos cercam, como nós estamos atendendo aqueles que vivem conosco, como nós estamos interagindo com as pessoas que o Cristo permitiu que viessem conosco, né, para percorrer essa estrada. Né? Será que a gente está agindo tal qual o Cristo nos convidou a participar? O Cristo disse, né? Amai os vossos inimigos. Imagina aquelas pessoas que estão próximas. Se Ele nos solicitou para amar, para compreender, né? Para lidar bem com aqueles que nos ofendem, que nos fazem o mal, imagina aquelas pessoas que estão próximas da gente. Então, fica o desafio para todos nós. Mundo de provas e expiações, Ele vai nos proporcionar a todo instante os testes necessários. Não é nada pessoal, não é uma pessoa que vem e nos faz mal. Ele apenas serviu ali, como diz no livro Ação e Reação, quando, né, André Luiz vai obter como lição ali, o Criador atende a criatura através da própria criatura. Claro, em nossos petitórios, nas nossas orações, o Criador nos atende através das próprias criaturas. Então, as criaturas servem de instrumentos para o nosso crescimento espiritual. As criaturas que nos cercam, que nos fazem o mal, não estou dizendo que as pessoas não são mais, são sim, mal, perverso, são pessoas que às vezes não têm escrúpulo. Joana de Ângeles, inclusive, comenta sobre isso. Ela diz que essas pessoas devem ser criminosos, por exemplo, pessoas que fazem o mal, devem ser retiradas da sociedade, ou seja, devem ser presas. Ninguém está colocando aqui essas pessoas como anjos, nem passando a mão na cabeça delas de forma nenhuma, mas nós precisamos entender que, como diz o Chico Xavier, o mal que nos faz mal não é o mal que vem de fora, é o mal que sai da gente. Nós somos geradores disso. Então, as provas advindas que acabam vindo das pessoas, de alguém diz que a gente não presta, alguém fala da gente, alguém não ajuda, alguém que a gente sempre ajudou a vida toda, não nos ajudou agora, alguma coisa desse tipo que vem, aquela pessoa está trabalhando para um mundo de provas e expiações, nos trazendo os testes necessários para que a gente possa evoluir. Por isso que no passado eu não entendia essa frase, os inimigos são nossos professores. Eu não entendia. Como assim os inimigos são nossos professores? Eu não entendia. Quando eu tinha, acho que uns 13, 14 anos, só para encerrar, que já estamos em cima da hora, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu assisti um filme, Sessão da Tarde. 13, 14 anos era a melhor época, né? A gente não trabalhava, tinha tempo de assistir a Sessão da Tarde. Mas tinha um filme, que eu não lembro o nome do filme, mas é um filme bobo, um filme simples. Era uma gangue lá que fazia mal às pessoas. E aí o chefe da gangue estava num palanque bem alto e tinha centenas de pessoas ali
gritando, urrando ali em favor dele, e ele muito mal, fazendo seu discurso, e na certo momento ali do discurso, ele disse assim: o mal é bom, o mal é bom, e todo mundo começou a gritar: o mal é bom, o mal é bom, ele querendo, né, fazer com que as pessoas acreditassem que o mal é bom. Mas se a gente analisar, é bom ou é ruim? Não sabemos, mas é o instrumento, talvez, que para algumas pessoas, se não a maioria de nós, vai servir para que a gente saia dessa vida melhor do que a gente chegou. Para isso, nós precisamos compreender melhor como se dá esse mecanismo da terra de provas e expiações que está nos ajudando. Então, a terra, ela nos serve, né, de provas, ela vai nos atender na medida das nossas necessidades. Porém, o Cristo disse, né, não dá uma cruz maior que alguém possa suportar, alguém possa segurar. Então, as provas vêm à medida que a gente tem a bagagem suficiente para lidar com elas. Gratidão a todos vocês.